Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. E amanhã, sábado, dia 1º de outubro, é Dia Internacional do Idoso. Mas como andam os nossos idosos? Como nós estamos nos preparando para quando nós virarmos idosos? Assunto para o bate-papo de hoje com a Denise Maidanchin. Ela está chegando aqui. Ela é diretora executiva de uma entidade de previdência do sistema Unicred. Ela tem mais de 20 anos de experiência no assunto. Denise, muito boa noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, um privilégio falar sobre um tema tão importante, né? A gente vai comemorar no sábado o Dia do Idoso, mas infelizmente a gente comemora esse Dia do Idoso depois de uma semana em que o Brasil aí participa de uma pesquisa mundial onde ele foi eleito um dos piores países para se aposentar. Então, a gente precisa urgentemente pensar nesse assunto para que nos outros anos a gente possa de verdade comemorar essa alegria, né, Márcia, que é viver mais e conquistar a longevidade. Até porque para viver mais a gente tem que se planejar para viver mais, né? Então, pelo visto, a gente não está sabendo fazer esse planejamento, a gente não está a gente não está se preparando mesmo para chegar a esse momento de viver mais, né? É verdade, Márcia. A longevidade é uma das maiores conquistas, né, da humanidade. A gente fala muito sobre as duas maiores revoluções do século XXI, que é a tecnologia e longevidade. Eu acho que viver mais, para mim, é o maior presente que a gente poderia ganhar. E é o que a gente oferece e deseja sempre que as pessoas fazem aniversário, né? Muitos anos de vida. Mas, infelizmente, a gente vem conquistando a cada ano mais tempo de vida, mas não necessariamente mais qualidade de vida, né? Só para a gente ter uma ideia, então, no sábado, amanhã, a gente comemora aí o Dia do Idoso. No Brasil, nós temos hoje 44 milhões de aposentados e apenas 3% dessa população conseguiu manter o seu padrão de vida. Então, essa realidade, ela traz para a gente uma responsabilidade muito grande da gente se preparar melhor para esse momento. Porque se tudo der muito certo para todos nós vamos envelhecer, né? Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho. E não tem como acontecer isso. A gente só não vai envelhecer se a gente morrer jovem. Então, o que a gente vai conversar hoje serve para todo mundo que quer viver bastante, que quer ter bastante anos de vida, mas que também quer viver com qualidade de vida. E a raiz desse problema, né, Márcio, que você traz, por que as pessoas não estão se preparando? A raiz já vem na própria palavra. Então, ao ganharmos mais anos de vida, ganhamos mais tempo aposentados. E a palavra aposentadoria, ela tem uma tradução que não é uma tradução gostosa. Aposentadoria significa ir para o aposento. E lá atrás, quando surgiram os primeiros movimentos e as primeiras iniciativas públicas de se gerar algum tipo de benefício de renda das pessoas que iriam para o aposento, nós falávamos de uma época em que as pessoas se retiravam do mercado de trabalho e iam para o seu aposento viver ali mais uns 5 anos de vida. Né? Então, 5 anos de vida, as pessoas realmente saíam da sociedade e as pessoas não querem se retirar e ir para o aposento, né? Mas essa é a origem da palavra aposentadoria. Com o passar do tempo, graças aí aos avanços da medicina, saúde, qualidade de vida, consciência, urbanização das cidades, enfim, graças a vários fatores, a gente foi conquistando mais tempo de vida e aquela aposentadoria, que era uma realidade de 5 anos, hoje já é uma realidade de 20 anos de vida, pelo menos. Por exemplo, meu pai, que nasceu na década lá de 40, a expectativa de vida dele era viver 43 anos. Graças a Deus, aos avanços da tecnologia, da medicina, tudo isso, ele ainda está vivo, ele tem 80 anos e vive muito bem. Ele ganhou praticamente uma vida a mais. Então, ele teve que se preparar para poder viver bem esses 30, 20, 30 anos a mais. Então, 20 anos, pelo menos, a mais de vida, são 20 anos de aposentadoria ou de semi-aposentadoria que a gente tem que planejar para poder viver bem. Só que as pessoas não estavam acostumadas a ter esse olhar para a aposentadoria de 20 anos. Elas pensavam numa aposentadoria de 5 anos, ou melhor, elas nem pensavam. Por
quê? Porque até bem recente cabia muito ao governo gerar esse subsídio financeiro para essas pessoas que se retiravam do mercado de trabalho, e as pessoas se acostumaram com isso. E essa realidade hoje, ela não é mais um fato concreto. Por quê? Porque o governo hoje, dado que as pessoas vão viver aposentadas já há 20 anos, ele não consegue mais garantir uma aposentadoria, uma renda que faça com que as pessoas possam manter essa qualidade. Por isso, aquela estatística que eu falei, apenas 3% da população consegue hoje manter o seu padrão de vida. Por quê? Porque tem um preconceito com relação à palavra aposentadoria, e segundo, porque acreditava que a aposentadoria era uma responsabilidade do governo. E a realidade que a gente tem hoje, e embora a gente fale o tempo todo sobre estamos vivendo mais, é uma notícia que todas as pessoas conhecem, até porque a gente vê do nosso lado pessoas longevas, 80, 90 anos, né? Então, mesmo com tanta informação, as pessoas não estão agindo da forma que deveriam e se preparando para esse momento, né? E se preparando das mais diversas formas. E uma das mais importantes, como você citou, né, Márcia, é a preparação financeira, que a gente vai conversar sobre isso também, não é mesmo? Era isso que eu queria te perguntar, porque eu sei que você costuma falar que a gente precisa se preparar socialmente falando, intelectualmente falando, para a área da saúde e para a área financeira. Mas, sem sombra de dúvidas, a quarta área que eu falei, a princípio parece a mais importante, porque para você estar bem preparado para a saúde, bem preparado intelectualmente falando, e para viver o seu intelecto na plenitude, e para você estar preparado socialmente falando, ou seja, socializar, viajar, você precisa estar financeiramente falando preparado. Então, a primeira área, o primeiro planejamento, talvez o mais importante, seja o planejamento financeiro. Dá para dizer isso? É verdade. Dá para dizer isso sim, Márcia, porque sem recursos financeiros a gente não consegue nem comprar as medicações, né, em que todos vamos precisar. Hoje tem uma estatística que já mostra que as pessoas a partir dos 65 anos, elas já vão ter pelo menos 2 doenças crônicas. Então aqui já exige aí todo um orçamento voltado para a medicação, né? Esse é um dos pontos. Agora, o que muita gente negligencia e erra é que as pessoas acham que essa preparação ela tem que começar acontecendo quando eu estou envelhecendo. E não é verdade. Quanto mais cedo a gente começa essa preparação, melhor. E é assim para qualquer outro tipo de planejamento na vida. Por exemplo, se a gente vai viajar, a gente não se planeja. Se a gente vai comprar um carro, formatura, casa, tudo a gente planeja. E a nossa própria vida, a longevidade, a velhice, a maturidade, que deveria ser aquele momento mais legal da vida, a gente não planeja, né? Então, vamos imaginar uma viagem. Se eu me planejo para uma viagem com 1 ano de antecedência ou 2 anos de antecedência, eu vou pagar por ela 40% a menos, no mínimo, porque eu fiz com antecedência. Agora, se eu for comprar tudo, hotel, passagem, 1 semana antes de viajar, eu vou pagar muito mais caro. E é assim também a formação de uma reserva para o futuro. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer, quanto custa eu manter uma renda ali complementar do meu futuro para que eu possa manter a minha qualidade de vida? Isso, claro, tem a ver com o patrimônio que eu já adquiri, ou que a minha família tem, ou com a perspectiva que eu tenho ali de renda do INSS. Hoje, 70% aproximadamente das pessoas que se aposentam com o teto, que é em torno de R$ 1.100. Né? Então, assim, isso aqui é suficiente para manter o meu padrão de vida? Essa é a primeira pergunta. Não, não é. Quanto seria? Bom, pela minha perspectiva hoje de despesas mensais, então eu vejo que eu teria que ter uma renda complementar de R$ 10.000. Eu tenho que fazer essa conta. Para ter uma renda de R$ 10.000, qual é o valor que eu tenho que acumular? Vamos supor que esse valor seja R$ 1 milhão. Este R$ 1 milhão, quanto tempo eu demoro para formar esse R$ 1 milhão? E aí tem uma coisa muito importante que as pessoas perdem. Tem um fator que vai nos ajudar muito a conquistar essa reserva de R$ 1 milhão. Márcia, imagine uma pessoa que tem 20 anos e que quer formar esse R$ 1 milhão aos 60. E aí a gente vai comparar com uma outra pessoa que tem 45 anos e quer formar esse R$ 1 milhão. Essa pessoa de 20 anos, se ela usar esse fator maravilhoso, que é o tempo que ela tem para formar essa reserva, este R$ 1 milhão vai ser formado por aproximadamente 300 mil de esforço de poupança dela. Ela vai poupar ao longo da vida dela um valor de contribuição mensal e que no total vai formar 300 mil. O restante, os outros 700 mil, vem da rentabilidade desse investimento. Vem de a gente usar o tempo e os juros ao nosso favor,
Então, veja como o esforço de poupança é muito menor. Já uma pessoa com a minha idade, 45 anos, que queira iniciar a formação de um patrimônio de R$ 1 milhão para poder ser usado como renda a partir de 60 anos, eu já precisaria poupar efetivamente 640 mil, mais do que o dobro do que se eu tivesse começado aos 20 anos, porque eu tenho menos tempo de acumulação e uma boa reserva para o nosso futuro, para a nossa previdência, ela tem a ver com 3 fatores: tempo, o valor de poupança, o valor de contribuição e a rentabilidade dos meus investimentos. Quanto mais de um eu tiver, menos de outro eu preciso. Então, uma pessoa que tem mais tempo vai precisar de menos esforço de poupança. Uma pessoa que deixa essa reflexão lá para 10 anos antes de se aposentar, ela vai precisar de muito esforço de poupança. Então, as pessoas não podem deixar para trás 2 coisas imprescindíveis: o tempo e a taxa de juros, a rentabilidade ao nosso favor. E aí eu escuto muito assim: mas eu quero viver o presente, nem sei se eu vou viver no futuro, né? Eu preciso garantir a vida no presente. Mas ninguém está dizendo que a gente tem que guardar todo o nosso dinheiro para o futuro. Nós estamos falando em equilíbrio. Assim como quando a gente vai fazer uma viagem ou comprar uma casa, a gente retira uma parte do nosso orçamento para fazer aquela poupança, para aquela conquista daquele bem, é a mesma coisa que a gente está falando. Nós estamos falando em retirar 10%, 15%, 20% dos nossos ganhos para o futuro e consumir 80%, 90%. É uma relação justa. Nós não estamos falando de não viver no presente, nós estamos falando em viver bem. Durante a fase laborativa, hoje no presente, enquanto eu trabalho, mas especialmente em viver muito bem nesse segundo momento, que é um momento extremamente especial da nossa vida, que não tem como a gente voltar para trás e fazer novas escolhas. Uma pessoa que conquista 70, 80, 90 anos, ela não vai mais conseguir formar uma reserva. E ela talvez tenha mais dificuldade de trabalhar. E também, quando a gente fala em aposentadoria, a gente não fala mais em parar de trabalhar, mas a gente não vai mais ter condições para trabalhar 8, 10 horas por dia. Talvez a gente não tenha. Se a gente tiver, ótimo, não vai ter problema nenhum a gente ter acumulado uma reserva e continuar trabalhando para o resto da vida. Mas o grande problema que as pessoas têm que pensar e refletirem é que a gente tende a ter uma capacidade de trabalho reduzida. Então, a gente precisa se planejar para esse momento. E as pessoas que não têm recursos financeiros, elas acabam não acessando muita coisa. Inclusive, além da saúde ser prejudicada, as questões sociais também são prejudicadas. Por isso que a gente vê muitas pessoas idosas com índices elevadíssimos de depressão. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem mais voltar e fazer novas escolhas. Então, isso é muito sério. A gente está comemorando o Dia do Idoso e cada ano esse momento de vida, né, de alcançar, já não é mais a terceira idade. Nós estamos falando de alcançar a 4ª idade. Então, a gente precisa fazer com que essa comemoração ela seja cada vez mais legítima, mais verdadeira, mais inclusiva, porque hoje falar que é muito legal ser aposentado e olhar para que uma estatística que diz que só 3% consegue manter o seu padrão de vida, todo o restante ou tem que trabalhar, e olha só, hoje o Brasil é um dos países que é recordista de maior carga de trabalho para os idosos. Os idosos no Brasil trabalham mais do que 40 horas semanais. Então tem que trabalhar, tem que depender de caridade ou dos familiares, de parentes. Então, isso é muito algo muito importante. Cada um tem que fazer essa reflexão. Qual é o futuro que eu quero ter? Eu quero depender do governo? Eu quero depender dos meus familiares? Ou eu quero construir o meu futuro? Assim como eu construo e planejo outras coisas na minha vida também. É muito triste, você foi falando, eu fui pensando e lembrando dos depoimentos que eu já vi de artistas, inclusive, muitos artistas que a gente viu brilhar nas telas, hoje precisando da caridade dos outros, hoje precisando da ajuda dos outros para viver, para pagar as contas, para se alimentar, para comprar remédio. E não só artistas, né? A gente vê pessoas que tiveram uma vida produtiva, que tiveram uma vida bacana, realmente perdendo poder aquisitivo, não conseguindo mais ter aquela qualidade de vida.
e aí não consegue fazer os outros planejamentos, né? A gente falou do financeiro, da saúde, do intelectual, do social, e aí acaba ficando depressivo, porque não vai encontrar ninguém, não vai viajar, não vai sair, não vai comer fora, não vai, né, tomar um shopping na esquina com um amigo, não tem dinheiro para nada. Então, consequentemente, a qualidade de vida cai muito, né, em todos os níveis. É verdade, Márcia. Essa questão da preparação para, né, para velhice ou para longevidade, vamos chamar assim, e mais, né? Eu gosto muito de mudar até esse conceito de aposentadoria para longevidade ativa. Porque as pessoas não gostam dessa coisa, não quero me aposentar, então pronto, não tem mais esse problema. Tá, mas se você quer ter uma longevidade ativa, isso eu quero. Então, volta aqui que a gente vai conversar mesmo assim. Para a gente conquistar uma longevidade ativa, não é lá na frente vivi mais e deu. Não. Longevidade ativa se conquista cada dia das nossas vidas. No dia que a gente nasceu, a gente já tem esse desejo de viver mais e a partir desse momento, desde criancinha, a gente já cuida da alimentação dos nossos filhos para que eles tenham esse estoque também, não só de dinheiro, mas de saúde. E aí é o primeiro capital. Saúde é uma das coisas mais importantes, talvez a mais importante da vida, porque mesmo com muito recurso financeiro, uma pessoa que não tem saúde, ela também é uma pessoa que vai ter dificuldade de viver. Agora, claro, uma pessoa que não tem saúde e que tem recursos financeiros, ela tem condição de acessar melhores condições, medicamentos, enfim, a própria questão de profissionais da área da saúde mais qualificados, mais experientes. Mas a saúde se conquista desde sempre, com bons hábitos alimentares. E hoje na internet, quando a gente joga aí, como viver mais? Vem coisas bem básicas. Viver mais é fazer atividade física, né? Fazer um uso controlado do sal, bebidas alcoólicas, tudo isso de uma forma controlada. Então, não é difícil da gente fazer pesquisas e ter essas respostas. No final das contas, todo mundo sabe como cuidar melhor da sua saúde. Não quer dizer que todo mundo cuida. Mas esse é o primeiro capital extremamente importante que a gente vai precisar demais lá no futuro, que é o capital saúde. Saúde. Então, ele começa desde já, desde quando a gente é jovem, e depois, claro, né, conforme a gente vai chegando nos 40 anos, 50, 40 anos, eu digo que já é um momento bem importante da vida, porque o nosso corpo começa a nos lembrar que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Porque, assim, o pé começa a doer, as costas começam a doer, a gente já tem várias dores, né, Márcia? A gente abre a gavetinha ali perto do nosso quarto, já tem ali umas 5, 10 caixinhas de remédio. Quando a gente tem 20 anos, a gente toma no máximo ali um remedinho para dor de cabeça. Quando a gente tem 30 anos, a gente já toma um remedinho para dor de cabeça, mais um relaxante muscular. Quando a gente tem 40 anos, a gente já toma 3, 4, 5 remédios. Então, a idade, ela é muito, né? Acho que a natureza é muito sábia. A gente vai envelhecendo e a gente vai tendo esses recados, né? O nosso corpo vai dizendo: ei, eu sou teu melhor patrimônio, teu patrimônio mais importante, cuida mais de mim. E aí as costas dói, a cabeça dói, enfim, várias coisas. E aí a gente começa a se preparar melhor com relação à saúde, realmente ali a partir dos 40 anos, como uma consequência da dor. E aí, para chegar na longevidade aí e poder viver bem. Esse é o primeiro capital. O segundo capital é o capital social. É muito importante, porque se você tiver com dificuldade de saúde, tiver dificuldades financeiras, mas você foi uma pessoa que ao longo da tua vida, você conseguiu construir uma rede verdadeira de amizade com a sua família, com outras pessoas, enfim, você não vai ficar sozinho. Essas pessoas vão te ajudar. Então é muito importante que a gente coloque esse elemento na nossa vida e preserve. Eu, por exemplo, quando entrei no mercado de trabalho, eu trabalhava muitas horas. E aí um dia alguém disse para mim: Denise, as pessoas gostam tanto de você, a gente te chama tanto para eventos, mas você não tem tempo. E aquilo, assim, foi um start que eu tive. Nossa, eu preciso dar atenção para as pessoas, né? Para a família, para os amigos, isso é muito importante. E aí também é desde sempre, né? A gente vai ter esse acolhimento e isso faz muita diferença. O Japão, por exemplo, eles até trazem essa questão de que viver em comunidade é uma das respostas que fazem com que o Japão seja um dos países que tenha maior longevidade. O viver em comunidade, essa é a resposta deles, né? Como, por que eles vivem mais. Então, o segundo capital é o social. O terceiro capital é o capital intelectual. E aí a gente está falando de manter a nossa mente sempre ativa, lendo, conversando, aprendendo novos idiomas, estudando,
começando um outro curso, uma outra graduação. Eu vejo hoje as pessoas com 60, 70, 80 anos entrando numa faculdade, num curso, e eu acho isso fantástico. Hoje isso já é natural. E mais, nós temos muitas oportunidades de aprender de forma gratuita. Muitas oportunidades. Então as pessoas precisam aproveitar isso e ganhar. E desde pequenininho, né, a gente ensinar aos nossos filhos o quanto é importante essa questão do conhecimento, para que eles se interessem e levem isso aí ao longo da vida. Para quem já conquistou, é uma baita de uma saída para a gente poder fazer viagens incríveis. A literatura, filmes também, mas a leitura, ela tem essa capacidade de fazer a gente viajar. Se a gente não consegue mais viajar para outras cidades, enfim, ou porque não tem recursos, ou porque de repente já não tem mais mobilidade, a leitura, o conhecimento nos leva a lugares incríveis. Então, quem está nos escutando, tem 60, 70, 80 anos, bora lá, vamos estudar uma outra coisa. Eu tenho certeza que se vocês refletirem e pensarem lá sobre a sua juventude, eu tenho certeza que ficou muitos sonhos para trás. Poxa, eu queria ter aprendido a tocar violão, mas eu trabalhei muito, porque as gerações passadas trabalhavam muito mesmo, né? E deixaram de lado muitos sonhos. Muitas mulheres, poxa, eu gostaria de ter feito uma faculdade, eu gostaria de ter aprendido a dançar, uma música, mas lá na minha época a mulher ficava mais em casa. Agora não. Agora todas as mulheres podem sair e serem o que elas quiserem e aprenderem e reconquistarem tantos objetivos que ficaram abandonados para trás. Então vamos usar esses anos a mais de vida para viver isso tudo e que não precisa de dinheiro. Se você conversar com as pessoas ao seu entorno, a sua sociedade, entrar na internet, porque hoje também nas redes sociais a gente tem muito acesso, tem muita oportunidade de coisas legais que tem a ver aí com conhecimento, e conhecimento é vida. Esse é o terceiro capital. E o último capital é o capital que a gente é mais negligente aqui no Brasil, que é o capital financeiro. O Brasil aqui é recordista, né, mundial de pessoas que não se preparam para o futuro. Porque Muito não querem bom. pensar, aí não se preparam, né? A gente falou sobre isso, né, Gente, Márcia? é muito conteúdo, né? Vou ter que ir para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco, quando a gente voltar para o próximo bloco, eu queria que a gente falasse sobre a economia prateada. Eu adoro esse conceito da economia prateada. Se você já sabe o que é, você vai continuar aqui com a gente. Se você não sabe, você vai continuar também, porque você tem que saber. Se ficou curioso, sai daí não. Já já a Denise explica para a gente o que é economia prateada. Até já. Até já, Denise. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Hoje a gente conversa com Denise Maidanchin, ela é diretora executiva de uma entidade de previdência do sistema Unicred. Ela é super especialista em longevidade. Você que nos acompanha desde o início já viu aí a aula que ela deu sobre como a gente tem que se preparar para ficar velho. Para ficar idoso. Amanhã, sábado, dia 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso. Infelizmente, o Brasil não vai muito bem nos rankings, né, de aposentadoria, de preparo para essa quarta idade, né? Você falava há pouco, não é nem mais a terceira idade, é a quarta idade. E aí você explicou para a gente, no primeiro bloco, toda a importância de um planejamento financeiro, da questão intelectual, da questão de saúde, da questão de relacionamento mesmo com os outros, né? E principalmente da questão do planejamento financeiro. E agora eu queria que você falasse da economia prateada, que eu acho que é um conceito muito interessante, até porque é uma gama de oportunidades que se tem até para os próprios idosos, né? Que podem até investir também nessa economia prateada. O que é a economia prateada? É verdade, Márcia. Eu quero justamente dizer o seguinte: nós temos hoje um conceito bem proliferado de startups, né? Todo mundo fala as startups, vão criar oportunidades novas. E olha só, as startups, essa estatística também é bem recente, as startups que têm pessoas sêniores dentro do seu grupo de sócios, elas têm 50% mais de resultados do que uma startup formada só por pessoas mais jovens. Olha só que interessante. Então, de fato, aí é uma grande oportunidade
das pessoas que vão conquistando a longevidade e que têm maturidade, já tem mais coragem, mais maturidade. É uma grande oportunidade dessas pessoas voltarem para o mercado de trabalho e criarem soluções incríveis, inclusive para esse público, né, de 60 a mais, que hoje vem sendo chamada aí economia prateada. A economia prateada aqui no Brasil é um conceito super novo, mas ele, na verdade, já é antigo. Ele nasceu lá na década de 70 no Japão e se proliferou, se globalizou, na verdade, a partir de 2015. Aqui no Brasil é bem recente, tem 5 a 7 anos, onde a gente teve as primeiras estudos, a primeira pesquisa bem focada nessa realidade, nesse público, né? Mas a economia prateada, ela estuda todas essas possibilidades de produtos e serviços voltados para o público 60 a mais. E quando a gente fala voltados, não quer dizer adaptados, quer dizer criados para atender necessidades específicas das pessoas que conquistam mais idade. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho 45 anos, quando eu pego o meu celular e vou acessar algum aplicativo, eu não consigo mais enxergar. Por quê? Porque as pessoas que desenvolvem aplicativos hoje, muitas, adoram aquela letrinha cinza fina, né? Cinza e fina, porque fica bonito, mas eu já não enxergo. Imagina uma pessoa de 65 mais. Quando eu falo em criar produtos específicos, é pensar na usabilidade e na experiência das pessoas com mais idade. Então, hoje, por exemplo, nós estamos falando já de um público de 60 a mais que já representa 37 milhões de pessoas. Essas pessoas, elas já respondem por 20% do consumo de todos os bens e serviços aqui no Brasil. Mas 80% alegam que não estão sendo bem atendidos, não estão satisfeitos com os atuais produtos. Então, veja o tamanho da oportunidade que a gente tem. Porque, de um lado, nós temos a questão da longevidade e essa necessidade de se planejar financeiramente. A gente precisa que as pessoas evoluam para isso. Na medida que as pessoas evoluem nesse planejamento, elas vão chegar e conquistar a longevidade com recursos financeiros e com outras coisas que no passado as pessoas não tinham. Vitalidade, saudabilidade, energia para poder consumir bem esses produtos, né? Então aqui a gente tem várias oportunidades para empreender, inclusive para as pessoas que querem voltar ao mercado de trabalho, né? As pessoas com mais de 60 anos, mas não querem mais entrar num formato de CLT. Então, elas podem começar a fazer parcerias com jovens que têm essa coisa, essa coragem, às vezes, de empreender, né? Então, a união desses dois públicos é perfeita para criar essas soluções. A maturidade, ela traz vários desafios. Hoje existe foi catalogado 8 desafios, os principais desafios da maturidade. E para cada um desses desafios tem imensas oportunidades de empreender. Já existe várias empresas, várias startups, várias nem tantas, né? Várias no mundo. No Brasil ainda são poucas, mas a gente já tem várias soluções. Eu vou contar algumas delas assim que eu acho bem interessante. Então, primeiro, Márcia, um desafio aí. Vamos pensar. Quer me ajudar, Márcia? Quer me falar aí o que tu acha que é um desafio da maturidade? Não, Agora eu olha, te peguei, né? Eu fiz a pergunta para pegou. você. Não sei, eu gostei dos 8 tópicos. Eu já fiquei curiosa se você abrir os 8 tópicos. Quais são os 8? Então vamos falar. A primeira coisa não a primeira na ordem, mas a primeira que me veio, já que eu já quero conversar aqui com vocês, é a mobilidade. Então veja, eu conquistei mais anos de vida, tenho ali família, tenho amigos, etc e tal. Mas assim, muitas pessoas, os meus familiares, de repente, meus filhos, meus netos estão ali trabalhando numa jornada ativa ainda, tal, né? E uma carga horária talvez mais comprometida, não conseguem me levar para todos os lugares. Porque eu cheguei na longevidade com saúde, com recurso financeiro, eu quero cuidar do meu capital social, do conhecimento, então minha agenda agora está cheia. Quem me leva? Eu tenho já um pouco de dificuldade de dirigir. Então, mobilidade é um primeiro desafio. Então, tem várias oportunidades de se criar soluções que deem para as pessoas com mais de 60 anos a possibilidade delas se locomoverem com segurança. Aí eu quero dar o exemplo. Aqui mesmo no estado de Santa Catarina, a gente tem um aplicativo chamado Eu Vou, né? Vou de vovô, que eu achei o máximo assim o nome, né? Mas tem algumas outras soluções. Então, esse aplicativo é como se fosse um Uber, mas ele é específico voltado para esse público 60 a mais. Então, o que traz? Os motoristas, eles são preparados
para, por exemplo, eles têm noções de enfermagem, eles são preparados para dar um atendimento ali voltado para uma emergência, por exemplo, né? Então, olha só que interessante isso. Desdobra ali uma competência adicional ali para o motorista. Então, é um motorista diferenciado. Nossa, super bacana. Mobilidade, claro, e mobilidade, então, é o primeiro desafio. Quais os outros? Exatamente, os outros, engajamento, aquilo que a gente falou, as pessoas deixaram sonhos para trás. Como é que eu ajudo esses idosos a realizarem aqueles sonhos e voltar para a sociedade e realizar aquilo que eles não conseguiram, né? O próximo desafio, estilo de vida. Ajudar essas pessoas a prosperarem nesses 15, 20 anos a mais aí de vida que elas têm, né? O que elas gostariam de fazer a partir desse momento? O próximo desafio, gestão do cuidado. Então, a gente falou sobre saúde, a gente falou sobre energia, mas a gente sabe que as pessoas vão conquistando ali algumas doenças, enfim, e isso tudo faz com que a pessoa madura, ela tem todo um gerenciamento de saúde. Então, é tomar 2, 3, 4 medicações, fazer medições vitais, e tudo isso precisa ser controlado, acompanhado, monitorado. Então, a gestão de saúde, tem vários cases já aqui nesse aspecto, tem a ver ali com criar soluções, aplicativos, preparar melhor os cuidadores, enfim, formar mais geriatras. Hoje no Brasil nós temos um déficit de geriatras, pelo número de pessoas longevas que nós já temos, nós deveríamos ter 12 mil geriatras no Brasil, temos só 3 mil. Então, gestão do cuidado. Junto com isso, também saúde mental, né? As doenças, né? As mentais, elas estão evoluindo ao longo do tempo. Então, por isso, aquela questão do capital, do conhecimento também é importante, porque o cérebro é um músculo também. Quanto mais a gente exercita ele desde sempre, menores vão ser as condições ali ou as chances da gente ter algum tipo de problema mental. Então, esse é um ponto muito importante, porque quando afeta a mente, aí o nível de cuidados que essa pessoa vai precisar é muito maior, né? Eu já vi vários casos de pessoas idosas que saem para caminhar e se perdem, não sabem voltar para casa. Então, olha só, é uma situação simples, mas que dali eu consigo pensar que soluções eu posso criar para que ele possa se movimentar, enfim, com segurança. E depois também tem uma outra coisa que é certo para todo mundo, que é o fim da vida. O fim da vida é a coisa mais certa, né? Mas poucas empresas, poucas soluções estão sendo criadas para tratar esse momento com mais naturalidade. Existe uma startup que se chama Infinito. Ela, além de cuidar de toda aquela parte burocrática de testamento, etc. e tal, que é a coisa mais óbvia, ela cuida de outras coisas. Ela cria rituais, cerimônias, para que as pessoas, por exemplo, possam falar para essa pessoa aí longeva todas aquelas coisas maravilhosas que a gente fala para as pessoas nas redes sociais quando as pessoas morrem. E aí, não sei se as pessoas vão ler, vão ter acesso a isso. Por que a gente não criar esses momentos especiais na vida? Então, o fim da vida também é um momento que precisa ser enfrentado para criar soluções, possibilidades, né? E fazer com que o fim da vida seja algo mais bonito, né? Porque é o fim de uma jornada. Não sei se é o fim da vida. É uma passagem, né? É uma passagem. É uma passagem, né? Então, todos esses desafios aí de maturidade trazem oportunidades para as empresas. Faltam 2. Você falou de mobilidade, engajamento, estilo de vida, gestão de cuidados, saúde mental, fim da vida. Então, e temos também a questão da volta para o trabalho, né? A questão de como que eu preparo essas pessoas, porque eu preciso ali, talvez, requalificar, né, trazer novos conhecimentos, enfim, como que eu preparo essas pessoas para a volta ao trabalho e como que eu preparo também as empresas para receber esses profissionais mais maduros que não querem mais trabalhar as 8 horas por dia não é em regras da CLT. Então, como que eu crio essas soluções? E, por fim, a gente está falando da administração financeira também. Como que eu ajudo os idosos a cuidarem melhor dos seus recursos, mesmo porque tem um ponto que é muito hoje falado, né? As pessoas que mais são afetadas por fraudes financeiras são os idosos. Então, como que eu crio também soluções, produtos e serviços para ajudar esses idosos a administrar suas finanças nesse segundo momento de vida? Então, olha quanta oportunidade, né, Márcia, que a gente tem de criar coisas relevantes para cuidar desses idosos que já existem hoje, 44 milhões hoje, e que ali na frente nós todos vamos estar, né? Denise, às vésperas do Dia Internacional do Idoso, não podia ter uma entrevista melhor. O nosso tempo incrivelmente está terminando.
Com certeza já tem gente em casa querendo te conhecer melhor, fazer contato contigo, continuar esse bate-papo. Você disponibiliza algum contato, alguma rede? Fazendo essa pergunta, eu já te peço para encerrar nosso bate-papo, dá o teu contato e manda aquela mensagem final para quem está nos acompanhando, por favor. Obrigada, Márcia. Então, podem acessar o nosso canal de Spotify, Quanta Pra Mim, ou acompanhar a nossa entidade de previdência nas redes sociais também, Quanta Previdência. Joga na internet, Quanta Previdência, lá vai vir vários canais, a gente gera bastante conteúdo aí para conscientizar as pessoas, mas a gente também fala de soluções. Então, acessa lá, a gente pode continuar esse bate-papo. E a minha mensagem final para esse dia de hoje, de amanhã, é que todos nós somos idosos, hoje ou amanhã. Então, não adianta só a gente falar e comemorar e querer ter mais anos de vida, né? Se a gente não puder aproveitar bem esses anos de vida. Então, que a gente consiga ter muitos anos de vida e muita vida aí em cada ano. É o que eu desejo para você, Márcia, e é o que eu desejo para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada. Muito bom. Não, eu que agradeço. Gente, você que nos acompanha, sempre me conhece, provavelmente raramente me viu tão quieta, né? Nem consegui falar muito, mas nem tinha que falar muito, porque com uma aula dessa que você trouxe para a gente no dia de hoje, eu fiquei só aqui prestando atenção e pensando no meu futuro, na minha idade adulta, mais adulta ainda, né? Você falou que tem 45, eu tenho 53, vou fazer 54 daqui a pouquinho, dia 15 de outubro. Então é assunto para pensar. Com certeza quem está em casa está pensando junto com a gente e vai refletir muito a partir desse nosso bate-papo. Denise, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui no dia de hoje. Uma linda noite de sexta-feira, um lindo final de noite, um lindo final de semana. Parabéns, né, por todo esse conteúdo que você tem e até uma próxima oportunidade. Obrigada, viu? Obrigada, até breve. Até tchau, breve. Tchau. Um beijo, tchau, tchau. Tá aí, gente, assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, fazendo aquele convite sempre segunda cedinho, vem nos acompanhar no nosso SC no ar ao vivo, 6h30 da manhã. Eu e minha equipe estaremos esperando por vocês. Mas até lá, aproveita o final de semana. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.